Sabe aquela pergunta fundamental: de onde é que tudo veio? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar numa das histórias de origem mais influentes que existem. A criação do mundo em 6 dias, um relato incrível de ordem, propósito e beleza, que a gente encontra bem no comecinho de Gênesis. No princípio. É assim que tudo começa. Olha que força que tem essa frase. Com pouquíssimas palavras, o cenário todo é montado. É o ponto de partida para uma transformação cósmica, que vai do nada absoluto para tudo que a gente vê e conhece. Então qual que vai ser o nosso roteiro? A gente começa na escuridão total, aí passa pelos dias em que tudo foi separado e organizado, e depois vê o mundo sendo preenchido. Vamos chegar no ponto alto, que é o surgimento da humanidade, e no final vamos conversar sobre as lições bem profundas que essa narrativa tão antiga ainda tem pra gente. Então vamos lá, do começo mesmo. Tenta imaginar um cenário antes de tudo que a gente conhece, antes do próprio tempo. Um mundo sem forma nenhuma, vazio e coberto por uma escuridão profunda. É nesse caos que o texto original até tem um nome, Tohu Wabohu, que a história começa a se desenrolar. E veja só que contraste poderoso. De um lado você tem esse estado inicial de caos total. Do outro, os agentes que vão mudar tudo. O Espírito de Deus, ali pairando, cheio de potencial, e a Palavra de Deus, que é a força ativa, pronta para trazer ordem a partir da desordem. E então vem o primeiro comando. E o mais interessante é que não é uma luta, não é um esforço, é uma palavra. Simplesmente haja luz e pronto. Com essa declaração, a luz inunda a escuridão. É a primeira grande vitória da ordem sobre o caos. Certo. Agora a narrativa entra numa nova fase. Os primeiros 3 dias são basicamente sobre organização. É como se fosse a construção da estrutura fundamental do universo, sabe? Estabelecendo as fronteiras e os domínios de cada coisa. E dá para perceber uma progressão bem lógica aqui. Primeiro, a separação do tempo, dia e noite. Depois, a separação do espaço, os céus lá em cima e as águas aqui embaixo. E por fim, a separação da terra e do mar. É quase como assistir a um arquiteto divino desenhando o cosmos passo a passo. E tem um detalhe que se repete e que é muito importante. No final de cada um desses atos, a gente lê essa frase. Isso é muito mais do que só uma observação. É como um selo de aprovação, sabe? Uma confirmação de que a nova ordem criada está perfeita, em total sintonia com o plano divino. Bom, com a casa toda arrumada e organizada, chega a hora de preenchê-la. O foco da história agora muda e o objetivo passa a ser povoar esses reinos que acabaram de ser criados, enchendo tudo de vida, de movimento e de cor. E aqui tem uma simetria fascinante. Os domínios que foram criados nos 3 primeiros dias agora são preenchidos de forma correspondente. A luz do primeiro dia ganha o sol e a lua no 4º dia. As águas e os céus do 2º dia recebem os peixes e as aves no 5º. E a terra seca do 3º dia é habitada pelos animais no 6º. É um design que se espelha perfeitamente. No 4º dia, então, surgem os 2 grandes luminares, o Sol para governar o dia e a Lua para governar a noite. Mas a função deles vai muito além de só iluminar. Eles são os marcadores do tempo, estabelecendo o ritmo das estações, dos dias e dos anos para esse mundo que estava nascendo. E agora, chegamos ao grande clímax da história. Com o mundo todo pronto e cheio de vida, o 6º dia termina com um ato de criação que é completamente diferente de todos os outros. Repara na mudança de linguagem, que é sutil, mas muito profunda. O comando impessoal haja dá lugar a um façamos, que soa muito mais íntimo, mais deliberado. Essa mudança já sinaliza que vem algo único por aí, a criação da humanidade, um ato com um propósito muito especial. Mas o que exatamente significa ser criado à imagem de Deus? Não é sobre aparência física, claro. A ideia é sobre refletir os atributos do Criador, a criatividade, a razão, a moralidade, a capacidade de se relacionar. É como um chamado para sermos representantes, para cuidarmos da criação. E junto com essa criação tão especial, vem a primeira bênção e a primeira missão: crescer, multiplicar e administrar o mundo. E veja bem, não é um domínio de exploração, mas sim de um cuidado responsável, como um bom jardineiro faz com seu jardim. Então, depois de acompanhar essa jornada toda, o que essa história milenar realmente quer nos dizer? Vamos tentar extrair aqui algumas das lições mais profundas que ela traz sobre soberania, propósito e o nosso lugar no cosmos. No final de tudo, a avaliação divina sobe de nível. Não é mais apenas bom.
Com a humanidade completando o quadro, a criação inteira é declarada como muito boa. É como uma sinfonia perfeita, onde cada parte contribui para a beleza do todo. Então, o que a gente aprende com isso? Primeiro, sobre a soberania de um Deus que cria simplesmente com a sua palavra. Segundo, sobre um universo onde tudo tem propósito, nada está ali por acaso. Terceiro, sobre a beleza que a gente vê na natureza ser um eco da glória do Criador. E por fim, que a adoração é a nossa resposta mais natural a tudo isso. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para levar para a vida. Da próxima vez que observar a complexidade de uma folha ou a imensidão de um céu estrelado, vale se perguntar de que forma essa beleza e essa ordem todas nos conectam com algo maior. Fica aí a reflexão. Obrigado por explorar essa história com a gente.